Hoje vamos conversar sobre o primeiro romance policial aqui do Brasil. Na verdade, há algumas discordâncias a respeito dele ser o primeiro ou não, mas sem dúvidas, ele é um marco principal da história da literatura policial em território nacional. E eu estou falando do livro O Mistério, escrito com essa grafia antiga que utiliza o Y em vez do I, porque ele na verdade foi publicado lá em 1920, teve a sua última edição em 1928, então realmente já faz muito tempo e naquela época a língua portuguesa era assim. O Mistério, na verdade, foi publicado em partes em folhetim. Folhetim é como se fosse uma espécie de jornal, só que ele é mais curto e por isso ele tem circulação mais rápida. O Mistério é de autoria de 4 autores brasileiros. Isso mesmo. Isso porque cada autor ficava encarregado de escrever um capítulo. Olha só que exercício de escrita mais interessante. Eu achei fabuloso o método pelo qual esse livro é construído. Porque cada capítulo trazia uma espécie de surpresa e ao mesmo tempo um enigma. E o outro escritor que escreveria o capítulo a seguir, ele não sabia o que esse escritor que escreveu o capítulo que o antecedia queria com essa construção enigmática. E aí o próprio escritor se coloca naquele papel de detetive, claro, de uma forma externa à história, mas é esse papel de detetive que nós, leitores da literatura policial, também nos colocamos. Então esse livro ele é de autoria de Coelho Neto, de Viriato Correia, Afrânio Peixoto e também Medeiros e Albuquerque. Entre esses 4 escritores, o mais conectado ao universo policial é realmente o Medeiros e Albuquerque, e inclusive foi ele que teve a ideia de escrever esse livro, que, ressalto, de início não era para ser um livro, né? Mas acabou fazendo tanto sucesso que foi publicado mais tarde como um livro. Então, basicamente, essa história foi publicada em folhetim do dia 20 de março a 20 de maio, dia do meu aniversário, só que de 1920. Aí depois que esse folhetim fez maior sucesso, eles publicaram também um livro. O foco do livro é a investigação do assassinato do banqueiro Sanches Lobo, que é encontrado sem vida na sua mansão. É claro que o livro ele não segue assim bem aquelas regras do gênero policial que nós conhecemos de Agatha Christie, Conan Doyle, Edgar Allan Poe. Isso porque logo na primeira página nós já nos deparamos com quem é o assassino. Isso é nos revelado logo de início. Mas isso é uma opção, uma escolha dos autores. Não é que eles não conheciam o gênero policial, não sabiam como que escreviam um romance detetivesco. Não, é mais uma questão de opção mesmo. Tanto que, em alguns momentos, nós vemos uma intertextualidade ali com Sherlock Holmes. Isso porque o detetive principal da história, o detetive Melo Bandeira, é chamado pelos próprios personagens como o Sherlock brasileiro. E eu achei essa menção, essa intertextualidade, essa conexão muito interessante, porque prova que os autores estavam fazendo uma grande sátira. Então, essa sátira também consiste em apresentar quem é o criminoso antes de tudo, porque saber quem matou é a grande chave, é aquilo que move o leitor, é aquilo que prende o leitor na sua leitura. E quando eles fazem essa revelação logo de início, é algo realmente assim que o leitor fica, confuso. Como assim já me contaram quem matou? Esse livro se passa ali principalmente na cidade do Rio de Janeiro e marca muito esse período da Belle Époque, esse período da modernidade em que o nosso país ele passava aí a ter algumas tecnologias. E nesse momento de evolução tecnológica, de transformações, nós temos o quê? Muitas pessoas que se colocam a favor dessas mudanças, dessa tecnologia, que são atraídas por ela, que têm desejos de adentrar esse universo tecnológico. E, por outro lado, nós temos algumas pessoas que têm certo receio e até que debocham de quem já aderiu à tecnologia. E nesse livro nós podemos ver isso muito bem, porque esse detetive, o Melo Bandeira, ele tem uma lanterna. E essa lanterna, além de iluminar, segundo ele, ela é altamente desenvolvida e ela é capaz de iluminar tão bem que ela focaria diretamente naquilo que realmente interessa na crime scene, na cena do crime.
Então ela representa ali certa modernidade e por outro lado, o Melo Bandeira vira ali chacota entre os seus companheiros que debocham muito dele por trás, é claro. E tudo que eu estou falando aqui é sem spoiler, tá, pessoal? Aliás, o grande spoiler é dado na primeira página do livro, né? Mas eu acredito que essa estrutura, ela se assemelha muito às dos nossos romances mais atuais, sabe? Porque muitas vezes o foco hoje em dia não é mais em quem matou, nós não temos mais essa divisão entre heróis e vilões, porque de certa forma hoje tem-se a ideia de fragmentação. Todo mundo tem um pouco de bom em si, do mesmo jeito que tem um pouco do mal. Um aspecto também que chamou muito a minha atenção é a metaficção. Porque, se eu não me engano, logo no primeiro capítulo eles já começam dizendo que a literatura policial é considerada uma literatura de baixo nível e tudo mais, uma literatura secundária, um subgênero, algo assim. E vejam bem, eles estão escrevendo um romance policial, então eles estão falando do romance policial dentro do romance policial, por isso que é uma metaficção. Também eu achei assim super divertido que os autores, um coloca o outro como personagem. Então nós temos ali um capítulo que o Viriato Correia vira um personagem e é outro autor ali entre eles. Agora eu não lembro exatamente quem é, mas se eu não me engano é o Medeiros Albuquerque, que coloca o Viriato como personagem, coloca ele como o advogado do assassino. E aí é engraçado demais essa construção que eles fazem, porque eles meio que debocham demais do gênero, fazem uma sátira, mas eles não deixam de se inserir no gênero, sabe? E eu tenho essa impressão que o Medeiros Albuquerque, por ser ali muito próximo no gênero policial, ele queria realmente construir um romance policial, só que os seus colegas, que não eram muito adeptos ao gênero, eles acabaram meio que fazendo essa sátira e acabou no fim virando uma sátira. O Medeiros Albuquerque e o Coelho Neto também aparecem na história. O Coelho, ele está ali no júri, fazendo parte, assistindo, enfim. E o Medeiros Albuquerque é citado porque o assassino fala de um poema do Medeiros. Então eu achei muito divertido essas partes que os autores viram personagens e que não são eles mesmos que se inserem. É um autor que fala do outro. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro também. Na verdade, ele tem 3 capas diferentes, cada edição teve uma, mas eu encontrei somente essas 2. Sei que essa segunda aqui é a capa da edição que eu li, que é de 1928. E eu achei super linda, bem diferente das capas que nós temos hoje em dia e super combina com o tema mistério. E como eu mencionei pra vocês, não deixa de parecer ali um cliffhanger, sabe? Que a gente vê muito nas séries, assim, ou nos filmes que tem uma sequência que fica aquele final meio aberto, sabe? Em cada capítulo, porque no final do livro tudo é esclarecido. E eu achei muito legal mesmo conhecer esse marco da literatura policial nacional, porque eu sou, assim, apaixonada pelo gênero policial. Como vocês sabem, a minha cachorrinha, Agatha Christie, não deixa mentir, e a maior prova aqui, né, Agatha Christie, a dama do crime, de que eu realmente amo livros de detetive. Então, pra mim, além do aspecto de entretenimento, foi também aí, é claro, um estudo histórico e cultural. Este livro, gente, como eu mencionei, ele teve ali 3 edições e aí desde 1928, até onde eu sei, ele não foi mais publicado. Por isso é muito difícil de achar. Mas a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, disponibilizou recentemente um PDF do livro e foi por onde eu li. Então, assim, não é a melhor forma de leitura um PDF antigo, mas é o que temos no momento. Então já fica aí uma dica para as editoras de plantão. Que tal fazer uma nova edição desse livro? Eu tenho certeza que vai agradar muita gente. O livro pode apresentar um ou outro probleminha ali de sequência, pois afinal, imagina só que bagunça 4 autores sem conversar sobre o que estão escrevendo um livro juntos. Mas nada assim que atrapalhe demais a leitura. No geral, pra mim, foi uma leitura e tanto, e eu recomendo aí pra vocês. Inclusive, participei recentemente de um curso de literatura policial e cinema policial e tudo mais. E eu e uma amiga minha escolhemos esse livro para a gente apresentar num seminário final ali do curso. E foi muito legal, ela também gostou do livro. A gente pôde, assim, captar várias coisas dentro da história, vários aspectos bem interessantes mesmo. E fica aí a dica de leitura para vocês. Vou deixar o link da UFSC ali na descrição para vocês baixarem, caso tenham interesse. É isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima resenha. Só lembrando que é uma playlist aqui no canal só para vídeos da Agatha Christie, já que eu mencionei ela hoje, né?
Vou recomendar para vocês hoje 4 vídeos. Um deles é por onde começar a ler Agatha Christie, outro é a resenha do meu livro favorito dela, O Assassinato de Roger Ackroyd, depois um livro de contos, O Caso da Criada Perfeita e outras histórias, e por fim, Cai o Pano.